Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindas, mulheres de excelência, a mais uma live da Igreja Batista Alvorada. Que noite maravilhosa, que prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ver sobre a doce missão, a sublime missão de ser mãe. E eu quero trazer uma reflexão para vocês nessa noite. Diz assim: os deveres que recaem sobre a mulher como mãe são incomparavelmente mais sagrados do que os deveres que competem ao homem como pai. Embora este não esteja absolutamente isento da responsabilidade perante Deus, mas na nobre missão de educar os filhos, a mulher nunca deve se sentir inferior ao seu marido, nem tampouco permitir que a sua individualidade seja imersa na do seu esposo. Antes, deve ter a consciência da sua missão como mãe, porque é a mais elevada do que qualquer posição. Sim, a sua posição como mãe é a mais elevada de todas, e é mais elevada do que a do seu marido diante de Deus pela responsabilidade que você tem. Enquanto este trabalha pelas coisas que perecem, você deve trabalhar semeando na vida dos seus filhos a eternidade. Que coisa maravilhosa, que reflexão tão boa para esta noite, onde nós iremos abordar um tema sobre a saúde mental, a maternidade, o caminho de uma mulher como mãe entre flores e espinhos. Que coisa linda! Este mês de maio é um mês todo voltado para você, mulher. Convide outras mulheres, vá chamando as mulheres da igreja, suas amigas, porque o tema de hoje é muito importante. Como é que você tem se sentido? Você que ainda tem filhos pequenos, como você está se sentindo? Está se sentindo num caminho cheio de espinhos? Eu quero te dizer que a vida como mãe é a mais doce, a mais maravilhosa de todas, apesar das dificuldades e de até alguns espinhos, mas nós colhemos mais flores do que espinhos. Precisamos só, diante de Deus, buscar a sua presença, orar, entregar nossa vida ao Senhor, entregar os nossos filhos ao Senhor e deixar que Ele cuide de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais só Ele pode fazer em nossas vidas. Quero convidar você para juntas nós orarmos. Vamos começar orando nesta noite pelos nossos lares, por nós mesmas, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento para conduzirmos os nossos filhos e entendermos a mais nobre e a mais sublime missão, a mais doce de todas, ser mãe. Parabéns a cada mamãe, a cada mulher. E você que ainda não é mãe, que está aqui conosco, creia, o Senhor vai te dar filhos abençoados para você conduzir para a eternidade. Vamos orar? Pai, nesta noite, nós te louvamos. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor, porque as mulheres se reúnem não só para pedir, mas para agradecer. Te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade. Te agradecemos pelo teu cuidado, porque o Senhor tem nos conduzido. Quantas vezes, Senhor, nós como mães temos andado por alguns espinhos, alguns caminhos tortuosos, muitas vezes cheios de espinhos, mas o Senhor tem nos ajudado.
O Senhor tem nos dado sabedoria. O Senhor tem nos dado discernimento. O Senhor tem nos guardado e livrado do mal. Senhor, nesta noite, estamos aqui para conversar, para aprender, para orar, para buscar a Tua presença e, acima de tudo, para liberarmos como mães, como esposas, como mulheres, como filhas do Senhor, liberarmos a bênção do Senhor na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, querida. Vá convidando as suas amigas. Nós vamos daqui um pouquinho convidar a Silvia de Lely Costa, a nossa psicóloga amiga, que está lá no Maranhão, mas que vai estar conosco. Opa, já entrou a Silvia. Vou chamá-la. Oi. A Silvia para ela entrar. Vamos aguardar. Já chamei. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Paz, como você está? Estou bem. Acho que hoje vai dar certo. E como é que está a nossa internet aí em São Luís hoje? Por enquanto está tudo bem. Vai continuar assim. Na bênção. Como você passou vai dar certo. Passou a Foi semana tudo bem. Graças a Deus. Tudo tranquilo. Seja bem-vinda, viu, Silvia? Obrigada. Eu que agradeço. Nosso das mulheres da Igreja Batista Alvorada. E quando você vier a Brasília, esteja conosco. Será sempre. Com certeza. Amém. Com certeza. Eu comecei lendo aqui um texto sobre família, porque muitas vezes nós ficamos nervosas, desesperadas, principalmente aquelas mulheres que estão começando agora a missão, né? A sublime e doce e mais nobre missão de ser mãe. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso, mas eu li um texto hoje vai conseguir. Amém. Li um texto aqui conscientizando cada uma, né, da doce missão, sublime missão e maravilhosa missão, que só nós mulheres temos este privilégio, não é isso? É verdade, é verdade. Mas muitas vezes nós andamos desesperadas, preocupadas e ficamos confusas. E eu quero receber de você e compartilhar com as irmãs aqui sobre os caminhos nossos, os caminhos de espinhos que às vezes passamos, né? Mas que também encontramos flores, né? Com certeza. E sobre a nossa saúde mental. Amém? Bora começar? Amém. Então, ótimo. Eu vou só recapitular um pouquinho, né? Primeiramente, boa noite a todos que estão aí nessa live. Eu agradeço demais, né, a presença de todos vocês. Eu acho que é um momento assim, muito interessante, é um compartilhar. Né? E eu não podia deixar de falar um pouquinho, recapitular um pouquinho da semana passada. Início da semana passada, né? Que eu falava sobre saúde e sobre saúde mental, conceituando, né? Então, só recapitulando, minha voz está legal? Está me ouvindo bem ou está com ruído? Tudo bem, tudo perfeito. Então, pronto. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito sobre, né, sobre o que é saúde. Isso, que saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar, né, físico, emocional, social. E nós podemos ter uma doença e não estarmos doentes. Né? Então, se você tem uma doença e trata, você consegue sentir, ter um bem-estar, viver bem. Então, saúde é justamente isso, esse conjunto de fatores. Né? E aí, trazendo para a saúde mental, não é muito diferente. Saúde mental também não é ausência de problemas. Sério. Né? Não é ausência de problemas.
Saúde mental é você conseguir usar os seus recursos, né, para enfrentamento do estresse diário. E isso acontece de uma forma muito natural. Mas onde é que reside o adoecimento? Já que a gente está falando de algo tão intenso que é a maternidade, né? É verdade. Então, hoje mesmo eu trabalho também em uma maternidade pública aqui de São Luís, né? Não como funcionária, mas como preceptora do curso de psicologia, e acompanho as estagiárias de psicologia nas instituições. E hoje mesmo, assim, nós falamos sobre essa questão do primeiro momento, né? Então, às vezes as mães vão para a maternidade com muitas expectativas, as mães vão ali para ter o seu bebê, idealizando que vai ser tudo maravilhoso, esse bebê vai nascer e vai para casa, e nem sempre as coisas acontecem da forma que nós planejamos, né? Então, às vezes as nossas expectativas ao longo da vida, elas são frustradas. Sim. Né? E a maternidade, ela traz muito isso. Eu acho que semana passada eu falava sobre culpa, né? Que essa culpa Sim. que nos castiga, né? Que por mais que a gente faça, a gente sempre tem a impressão que fez pouco, que não foi o suficiente. E também, no que diz respeito às expectativas, a expectativa exacerbada também é um fator de risco para a nossa saúde mental, né? Então, a gente, enquanto mãe, é muito interessante como nós criamos uma série de fantasias, né, Verdade. sobre os nossos É. filhos. Enquanto não somos mães, temos resposta para tudo. Ah, se fosse meu filho. Não é assim? Não, ele não Aí a gente iria fazer isso, né? não iria jamais. Ah, se fosse meu filho, eu ia ser assim, eu ia ser assado. E de repente você é mãe e você percebe que não tem fórmula, né? O que dá certo para um não dá certo para É o outro. verdade. É verdade. E cada um vai vivendo aí a sua singularidade dentro da família, com aquilo que você pode, com os recursos que você tem, com as condições que você tem, errando e acertando, até que em algum momento você atinge esse equilíbrio. E o interessante é que nesse processo a gente enfrenta uma coisa chamada estresse. É mesmo. Né? O que é esse estresse? E vamos relacioná-lo à questão da maternidade, né? O estresse é uma situação em que você se depara com algo que você não está preparado. Foge da sua zona de conforto, foge do seu controle. E o estresse, ele se apresenta de diversas formas, né? Então, às vezes, o medo, né? O estresse e o medo, eles estão muito relacionados. Então, todas as vezes que você está diante de uma situação que você não tem controle, e que é algo para você inusitado, que vai requerer uma adaptação sua, um manejo, né, uma atitude, um posicionamento, uma situação em que você precise encontrar recursos para enfrentar ou para lutar, isso envolve uma demanda de energia muito grande. Isso gera um sofrimento. Né? Primeiro filho, o que eu vou fazer? Então, a primeira vacina, o filho chora, você chora também. Primeiro dia, me lembro quando o Lucas, meu primeiro filho, foi para a escola, ele entrou na escola todo feliz, tranquilo, e eu fiquei do lado de fora, sentada na calçada, chorando. É Quer dizer, o menino foi embora e eu fiquei lá, arrasa. Pô, ele nem sentiu minha falta, fiquei lá do lado de fora, chorando. Né? E eu costumo dizer que primeiro filho é laboratório. É verdade. Nossa. Porque as experiências mais profundas, mais intensas, as maiores culpas, enfim, toda essa. É muito complexo essa relação materna. Né? Porque, primeiro, já que o filho é gerado dentro de você, você acha que ele é teu. Né? Falamos um pouquinho semana passada. Né? É verdade. Saiu daqui, é meu. É meu, e a gente, sabendo que não é, a gente mantém esse sentimento de controle, né, de querer fazer da forma que você acha que é o correto, e você acaba sofrendo muito com isso, colocando o seu filho em sofrimento também, né, compromete toda a família, porque às vezes você impede que os outros participem dessa relação. Né? Então é você e o seu filho. Ô, Silvia, você falando sobre isso, desse sentimento de posse, né, que a gente tem, eu fico pensando, mas eles parecem que também têm isso em relação a nós, né? Porque eu sou mãe de 4 e eu vejo assim, quando eles estão juntos, cada um fala assim, cadê a minha mãe? Um pergunta para o outro, você viu a minha mãe? Você sabe onde a minha mãe foi? Ou seja,
É minha A mãe. mãe também é só dele, né? É sentimento de posse, né? Engraçado isso, né? Exatamente, exatamente. Muito Só que engraçado. para a mãe, isso acaba gerando muito sofrimento. Então, eu vou voltar um pouquinho falando do estresse. Então, o estresse é uma situação normal. Eu quero falar um pouquinho da Sim. fisiologia do estresse, para a gente entender o quanto isso pode nos adoecer, o quanto essa relação, quando ela se torna disfuncional, ela pode nos adoecer e nos adoecer profundamente, né? Então, vamos lá. O estresse acontece no seu corpo, quando você está diante de um estresse, um mecanismo que nós chamamos de mecanismo de luta e fuga. É fisiológico, né? Está relacionado ao nosso sistema, então está relacionado ao nosso sistema autônomo, que está relacionado ao periférico, e esse sistema nosso de processo nervoso, tem um mecanismo chamado mecanismo de luta e fuga, como eu falei, e ele está dentro do sistema nervoso simpático. Olha que fofo. Simpático. O que esse mecanismo faz? Como é uma questão autônoma, é um sistema autônomo, a gente não se dá conta que o nosso corpo ele sofre alterações profundas quando nós estamos diante de uma situação que requer de nós uma atitude diferenciada, né? E quando isso acontece, quando nós somos desafiados a uma situação que nos causa medo, que nos causa ansiedade, aquela angústia, que de repente é uma ameaça, né? Tudo que aquilo que nos ameaça nos desperta esse mecanismo que é natural para que a gente tenha força e condições de lutar ou de fugir. Por isso esse mecanismo chama-se mecanismo luta e fuga. Sim. E a gente usa, estou estressada, né? Vou me estressar com isso. E a gente usa muito no senso comum essa palavra, e a gente não tem noção que o estresse ele é a base da maioria das doenças. Né? Por quê? Porque esse estresse é da natureza do nosso corpo ter força para enfrentar essas questões, e eu estou falando de todo tipo de ordem. Eu estou falando de uma perda, eu estou falando de um medo, de uma dificuldade, de uma prova, de uma mudança repentina nas relações, de uma separação, de um luto, enfim. Né? O medo de um assalto, né? uma queda na vida financeira. Tudo isso acaba mexendo conosco. Normal, até aí normal. Uhum. E todas as vezes que nós somos preparados para isso, o nosso organismo ele vai modificar. Dentre muitas coisas que acontecem com o nosso organismo, é que há uma aceleração cardíaca, né? Há um empenho do corpo para que a gente tenha mais força para enfrentar as questões. Então, o sangue, ele é distribuído de forma diferente, tudo nesse momento do susto, do medo. Né? Então, uma das questões que acontece, por exemplo, o sangue ele é distribuído, ele sai dos órgãos, dos nervos, dos músculos menores e vai para os músculos maiores, para que a gente tenha mais força nas pernas, força nos braços, né? A nossa pupila dilata. Que mais que acontece? A nossa respiração, ela modifica. Então eu fico forte, eu fico com uma força além do normal. E não é difícil de explicar isso quando você vê algumas mães, não só mães, né? Mas as pessoas de forma geral, até o animal, quando ele precisa salvar alguém numa situação de perigo, ele pula muro de 3 metros, ele se joga na água, ele adquire uma força absurda. Né? Se ele vai fugir de um assaltante ou de uma situação, ele corre como ele nunca correu na vida e depois ele se pergunta, gente do céu, como é que eu fiz isso? Se tiver que repetir, não consegue, porque aquela ação ela foi fruto de um empenho desse corpo para enfrentar o estressor, a ameaça. Eu sei. Ok. Só que a tendência o estressor foi superado, o corpo sofre o que nós chamamos de homeostase. A gente tem 2 sistemas, o simpático e o parasimpático, né? Um ativa e o outro relaxa. Então, essa postura de empenho, de luta, de fuga, é algo que tem que durar pouco tempo. Né? Então, o corpo não é um estado normal do nosso corpo. Esse estado de alerta não é o estado natural do nosso corpo. Ele é ativado para um evento.
E falando da maternidade, eu acho que a gente compartilha esse mesmo sentimento, né? Filho é um estressor nesse sentido. Porque nos enche de medo. Medo de perder. Medo de que aconteça alguma coisa. Então, seu filho vai para a escola, você está em casa, mas você está ali, né, toca o telefone, meu Deus, é da escola, o que aconteceu? Já pensou no pior. Né? Então, isso é uma fonte de estressora muito, muito grande. E a gente vai vivenciando essa maternidade com suas flores, né, com as suas alegrias, que eu acho que é uma relação única. Só quem é mãe sabe o que acontece nessa relação. Eu não tenho nem como expressar isso, que é difícil. Mas a gente sabe que, paralelo a isso, vem esse medo, né, que nos assombra. Eu vou compartilhar uma história, por exemplo, que eu aprendi muito de uns anos para cá. Demorei para aprender, viu? Demorei muito. Quando meu filho fez 19, meu filho mais velho está com 23, vai fazer 24 agora. Quando ele fez, acho que 21, ele chegou e falou assim, mãe, agora cansei. Agora eu sou, mais ou menos assim, eu sou dono do meu nariz. Né? A senhora não manda mais em mim. Uhum. Aí eu, hã? Até Já aí passei tudo dos bem, né? 21, né? Já passei dos 21. E eu vou sair de casa. Não, nessa hora o chão abriu, né? Como assim vai sair de casa? Não, mãe, eu estou me organizando, eu vou passar um tempo fora de casa. Uma pessoa que sempre me obedecia, né, que foi criado nos caminhos do Senhor, toda aquela proposta que vocês que estão aí me ouvindo conhecem bem, né? E a gente jamais imagina, a gente que cria os nossos filhos nessa proposta, a gente não imagina que eles vão romper com isso em algum momento. A gente não está esperando isso, né? E a gente ora muito para que isso não aconteça, mas não há uma garantia, né? A gente não consegue controlar as ações dos nossos filhos. E aí, nesse ponto é que eu acredito que a maioria das mães que estão me ouvindo aí, e as que vão ser mães, se preparem, e há um conflito muito grande, porque você confia em Deus, Sim. mas ao mesmo tempo você está vivendo uma realidade em que é muito difícil você conseguir controlar essa emoção. Então você entra nesse mecanismo de alerta, né? E você fica o tempo todo nesse sentimento mesmo, que é um sentimento de alerta. Né? É como se e a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. E quando ele me falou que ele ia embora de casa, eu fui aos pés do Senhor. Eu orava de manhã, de tarde, de noite, eu não comia. Eu digo, não, agora eu vou brigar. Eu quero ver se ele sai de casa. Aí eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E deu determinado dia, ele comprou a passagem, estava trabalhando, comprou a passagem, saiu de casa. Pegou a mochila, comprou uma barraca, saiu de casa. Nesse momento, né, acho que foi um dos momentos mais difíceis para mim, a nível de maternidade. Ele foi para um lugar onde ele não conhecia ninguém, nem eu. Ele tinha um único celular, bem velhinho. Ou seja, se o celular acabasse, eu não tinha como entrar em contato com ele, ele num outro estado. E eu não podia fazer mais nada. Só Deus. Né? E assim, eu me lembro desse período que eu passava a noite inteira chorando, literalmente, eu passava a noite inteira chorando. De manhã eu tomava aquele banho, lavava, né? Tomava o café, lavava o rosto, às vezes se já tivesse tomado banho um pouco antes, ia trabalhar. Passava o dia no trabalho, voltava à noite, e isso era uma coisa frequente, né? Ninguém sabia no trabalho, porque eu também tentava manter a coisa, né, de que eu sabia que era um problema meu, que eu não podia, né, enfim, comprometendo o meu trabalho por conta de uma questão pessoal. E a dor foi muito intensa antes de acontecer. Uhum. No dia que ele pegou as coisas, né, comprou a passagem, tudo, eu chorei muito até esse dia. Mas Deus, ele sabe como agir nas nossas vidas. Né? E eu costumo dizer que essa ida dele foi libertador para ele e para mim. Eu sei. Né? E aí você é confrontado, ou você confia, ou você entende que você não tem controle e aceita isso, ou você vai continuar sofrendo dia após dia. Né? Então, assim, nós temos muitas flores,
mas a maioria dos espinhos somos nós que botamos a mão ali e apertamos. Porque não sabemos manejar com os nossos filhos. Ensinamos os outros, né? Ensinamos os outros. Eu queria te fazer uma pergunta. Aí você vê que interessante, né? Você está aí falando, compartilhando a sua experiência. Enquanto ele vivia uma sensação de liberdade, pelo que você já apresentou até agora, você estava vivendo uma situação de estresse. Prisão. De prisão. Eu vivi uma prisão emocional. Engraçado, porque eu achava que eu tinha o controle e eu não aceitava que aquilo poderia estar acontecendo. Como assim? E resumindo, ele foi para esse outro estado, viveu muitas situações ali, ficou morando numa barraca, numa praia. E quando ele foi, né, eu acredito que nessa hora eu recebi assim, o retorno das minhas orações veio sobre mim. Sim. Né? Porque assim, houve uma tranquilidade no meu coração, tipo, agora eu não estou vendo, eu não estou perto, agora é com Deus. Ou seja, a gente também tem essa impressão de que se a gente está junto, a gente está protegendo. Se a gente está distante, né? E eu tive que confiar. Né? Eu tive que Totalmente, confiar. né? Totalmente em Deus, né? Totalmente em Deus. Então, essa questão eu vou falar dos nossos recursos, né? Quando nós estamos numa situação de estresse muito, muito intensa, e muitas das vezes a gente está impotente, não tem o que você faça, essa é a realidade. Né? Porque os nossos filhos, eles têm vontade própria, eles não são uma extensão nossa. Né? Só que é muito complicado você aceitar que Deus tem misericórdia de nós, mas também tem misericórdia dos nossos filhos. E para além deles serem nossos filhos, eles são filhos do Senhor. Estão ali, né? Estão ali debaixo dessa promessa, digamos assim. E nós temos esse grande recurso, que é essa relação com Deus. Sim. E muitas das vezes é a última para a qual nós nos rendemos. É verdade. Né? Você, por exemplo, seu filho está doente, você leva ao médico, o médico diz, não, vai ficar tudo bem. Pronto. Ali você fica tranquila, ali você relaxa. Não, o médico já disse que vai ficar tudo bem. Só que antes disso, a gente já deveria ter encontrado uma tranquilidade. A gente deveria ter encontrado um conforto em Deus. É verdade. Afinal de contas, né? Nós cremos nisso, ensinamos isso. E ele é o soberano, isso. né? E ele é o soberano. É verdade. Soberano de todas as coisas. E nessa questão também dos fatores de proteção, né, a nível da saúde mental da mãe, é também não criar muitas expectativas. Sim. Né? Então, às vezes, a gente cria expectativas, nós queremos que os nossos filhos façam aquilo que nós idealizamos para eles. E nem sempre isso acontece. E essa relação entre mãe e filho é uma coisa muito interessante. Porque nós temos muito mais dos nossos pais em nós do que nós podemos imaginar. É mesmo. Né? E justamente aquilo que nós condenamos, né, aquilo que nós não gostávamos na relação, e que nós dizemos assim, olha, jamais vou fazer isso com um filho meu. Jamais! Faz. E quando você se dá conta disso, meu Deus do céu, eu tô igualzinha, né, a minha mãe. Fazendo do mesmo jeito. E às vezes até pior. Né? Você está reproduzindo, né? E muitas das vezes você tem consciência disso, mas não controla. É mesmo. Então, nós sofremos muito por conta dessa fantasia que nós criamos. Né? Você quer ver um outro exemplo interessante? Uma pessoa ansiosa, né? Uma pessoa que desenvolveu um transtorno de ansiedade, que hoje é muito comum. O que aconteceu com essa pessoa? Ela começou a enfrentar alguns tipos de estresse e não desenvolveu nenhum recurso de superação. Ou seja, ela nem superou o estresse, nem fugiu do estresse, né? Nem eliminou, no sentido de evitar. Ela não conseguiu evitar esse estresse, essa situação estressora, e também não conseguiu adquirir recursos para vencê-la. E aí começa um ciclo vicioso. Né? Aquilo do qual você quer fugir se torna muito grande. Começa a aumentar, aquilo fica potente demais diante de você. Então, um problema que é simples acaba se tornando uma grande
estrutura, uma grande fonte de conflito e de angústia. E quando isso acontece, você acaba sobrecarregando o teu organismo. Lembra que eu falei da homeostase? Então você vence o estressor, teu organismo depois relaxa e você volta ao normal. Quando você não consegue isso, você entra num processo que não para, rotativo. E automaticamente, além do seu corpo adoecer, pastora, a sua mente também ela entra em colapso. Né? Você começa a ter distorções cognitivas, você começa a pensar de forma todo o tempo catastrófica, né? Você não consegue mais ter lucidez diante dos fatos. Então, existe uma realidade, mas que você a vê de uma forma totalmente distorcida e para você é verdade. Então, você já sofre como se o teu filho tivesse, ou tua filha já tivesse, vamos lá, morrido, sofrido alguma coisa, adoecido, e tantas coisas que você sofre tão antecipadamente e que provavelmente nunca vai acontecer, talvez, né? Mas a probabilidade de não acontecer é muito grande. Mas você já sofreu por isso. E olha só que interessante, pastora. Você já sofreu muito por algo que não aconteceu. Que coisa séria. Ai, meu Deus. Né? E quando isso acontece, de alguma forma, alguma questão acontece, você não tem recurso para lidar com isso. Porque já sofreu tanto por algo que você antecipou, que no momento que acontece, você já está tão esgotado, tão saturado, que você vai lidar com isso da pior forma possível. Você não vai ter sabedoria, não vai conseguir o discernimento, não vai conseguir buscar os recursos que você precisa para mediar esse conflito, para dar a mão para o seu filho e dizer, vamos ali, eu estou com você. Porque você já esgotou-se ao longo do caminho, sofrendo por coisas que não tinham acontecido, mas que na sua mente aconteceram. Eu acho que um negócio desse era para a gente saber antes de ter filhos, não era, Silvia? Era. Era para saber antes de ter filho. Era. Eu concordo com você. Porque o que acontece? Você já imaginou, nesse percurso, quanto sofrimento a gente poderia evitar? Eu estou pensando aqui na minha primeira filha, quando eu tive. Meu Deus, como eu sofri. Tadinha. Ela e eu, né? Sofremos juntos. Mesma coisa. E você sabe de uma coisa? Eu já trabalhei muitos anos com adolescentes. Sim. E eu trabalhei também num sistema socioeducativo, né? Menores em conflito com a lei. Trabalhei alguns anos e tive a oportunidade de ouvi-los, né? De avaliar a família. O que eu percebi? Claro que com exceções, mas a maioria dos garotos que estavam ali eram os primogênitos. Meu Deus, sério? Eu tive o cuidado de fazer essa pesquisa, de fazer essa identificar. Nos consultórios, quais são os filhos mais adoecidos, que aparecem com mais sobrecarga emocional? Os primogênitos. Que coisa, né? Isso é um fato. Por quê? Claro, sempre falando que isso não é uma regra, tá? Mas assim, há um quantitativo real. Bem elevado também, né? Bem elevado. Né? Por quê? Sobre os nossos primeiros filhos, nós transferimos todos os nossos medos, as nossas angústias, né? O controle é muito maior. Depois que você tem o segundo, o terceiro, isso muda. Assim, é perceptível que os filhos que vêm depois, eles são mais seguros, mais autônomos, mais protagonistas, Nós ficamos mais tranquilas, né? Nós ficamos mais justas, mas aí que tá. Porque ficamos mais tranquilas, nós nos relacionamos melhor com eles de forma diferente. Né? O primeiro, é um excesso de amor. Né? É aquele amor que sufoca, aquele amor que controla, aquele amor que tira desse filho a possibilidade de ser ele mesmo, porque ele vai querer te agradar. Porque esse investimento que nós lançamos sobre os nossos filhos, ainda que de forma indireta ou inconsciente, a gente está buscando retorno. Eles se sentem na obrigação de devolver tamanho amor, tamanha dedicação.
né? E eles se deparam também com essa sensação de impotência. É porque eles também não sabem, eles não sabem também como devolver isso a você, né? Como retornar para você. Eles também ficam nesse perdido, exatamente, né? Porque a gente demanda, né? A gente também investe e acaba sufocando, gente. Isso é real. Que né? coisa, Isso é muito real. E o se... reflexo disso, pastora, vai aparecer lá na vida adulta. Nós nos formamos, digamos assim, né? Nossa personalidade, a nossa historinha, a nossa base, né? Até os 7, 8 anos de idade. As experiências que nós temos nesse período são as mais relevantes. Depois a gente fica só consertando pelo resto da vida. É mesmo, é verdade. Né? É a formação, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que, para quem vai ser mãe e para quem tem filho pequeno, os estudos comprovam isso, isso é comprovado cientificamente, né? Quando a criança pequena, ela sofre algum trauma. Quando eu falo de trauma, eu me refiro à violência, não só violência física, mas violência psicológica, emocional, negligência, né? Essa criança que ela foi exposta a um grande período de estresse muito forte, essa criança ela acaba tendo alguns comprometimentos nessa via, né, de controle do estresse. Vamos lá para os nossos mecanismos, né, do nosso sistema nervoso autônomo e periférico. Acontece que nesse percurso, nessa construção, nessa maturação, acaba tendo aí digamos assim, uma interferência na capacidade dessa criança enfrentar o estresse na vida adulta. E aí você vê hoje adolescentes, né? Você observa o sofrimento hoje muito mais cedo nas pessoas. Então, adolescentes se autolesionando, né? Adolescentes se suicidando, adolescentes totalmente perdidos, sem saber o que fazer no momento de pressão psicológica, no momento de cobrança. Né? Os pais hoje cobram muito seus filhos na escola. Né? Não adianta tirar 9, tem que tirar 10, não faz mais nada, só estuda, então tem que tirar 10. Então, nunca é suficiente, a gente exige muito, e isso é um fator de estressor para os nossos filhos, né, que se vê ali naquele desespero de atender, né, e quando ele não consegue, ele também entra em sofrimento. Né, e se na infância ele viveu muito essas questões, quando ele se depara com um fenômeno, né, da adolescência, onde aquela explosão de hormônio e tantas coisas, ele se sente perdido, porque os recursos dele também foram gastos lá na infância. E você pega uma criança que teve uma educação mais tranquila, né, que viveu situações difíceis, sim, todas vivem, mas não nesse nível tão alto, né, de estresse, né? Né? Ela vai ter uma condição melhor de enfrentar essas questões. Né? Então vai ser um adulto um pouco mais preparado, com um pouco mais de recurso. Então, né? então Silvia, ela adquire até uma maturidade, não sei se pode ser essa palavra, uma maturidade emocional melhor, né? A criança que não vive dentro da proposta do amadurecimento. Sim. Né? Já uma criança que foi exposta a essas pressões, a esses traumas, ela não vai ter. Ela vai ter um déficit, a palavra um déficit. E aí ela será um pouco mais vulnerável a ter um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, um transtorno... Menina, isso é tão sério, né? Porque, por isso que nós, principalmente nós, desculpa, sabe o que é isso? É bandido ligando. Mas está arrependido. Olha só, é tão difícil, é por isso que nós, como pastores, nós temos assim enfrentado, nos últimos anos, principalmente, né? Eu não estou falando eu,
né? Mas a maioria dos pastores, as Sim. nossas experiências nas igrejas, né? Nós temos enfrentado esses problemas de adultos assim, muito vulneráveis, muito sensíveis, muito Isso. doentes da alma. Despreparados até. Despreparados, justamente. E é por isso, pastora, que essa questão do julgamento ela é muito séria, né? É verdade. Porque às vezes você dá uma orientação que Sim. para um é simples. Ele Sim. consegue alcançar rapidamente esse lugar, Sim. mas o outro não. É verdade. Porque são bases diferenciadas. Meu Deus. E outra coisa, pastora, que talvez eu vá chocar um pouquinho aí os nossos ouvintes, Sim. mas enquanto cristãos, às vezes nós pecamos muito em relação a isso. Porque nós acabamos sufocando com muito mais exigências ainda do que quem não é. É verdade. Né? Nós não permitimos, nós não orientamos e acreditamos nessa orientação e acreditamos que vamos colher esses frutos e que as coisas vão acontecer naturalmente. Nós impomos. É verdade. Né? Quando eu falo nós, eu estou me colocando nisso, porque em algum momento eu também fiz isso. Sim. Né? Então a gente está ali, tem que ser assim, tem que ir, tem que fazer. E isso pode ser também uma aversivo. cobrança. É uma cobrança muito grande, né? Exatamente. Meu Deus. Muito e sério. isso é muito aversivo, muito sério. Eu também atendo, eu também tenho. Atendo numa escola, né? Na verdade, eu tenho alunos que são estagiários de psicologia numa escola pública, né? E também já em escolas particulares, pastora. E o que a gente percebeu? O nível de esgotamento dos filhos de pais cristãos é maior. Eu estou falando de dados, de fatos que eu entendo o que é vejo que no dia a você dia. fala, eu entendo o que você está falando perfeitamente, porque eu sou professora. Hoje estou aposentada, mas no meu período de escola, os piores problemas que eu encontrei foram de pais cristãos, infelizmente. As maiores dificuldades eram nas crianças, né, que tinham a família se dizendo cristã, professando uma fé. Isso é muito sério, a gente precisava voltar mais o nosso olhar, né, como igreja de Deus, para isso. Né? Porque o que acontece, pastora Cleide, nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para espiritualizar tudo. Tem questões que elas devem ser tratadas de acordo, né, com a demanda. Sim. Então, se eu tenho um filho adolescente, né, que está com dificuldades de autoestima, que está com dificuldades de uma série de questões que hoje tem muito mais, né, eu vou ter que ter uma condução diferenciada com ele. Não é só dizer, vai orar, isso é falta de Deus. Você afasta o seu filho, né? Apresentamos, sempre vou usar o nós, né? Nós apresentamos um Deus carrasco às vezes. Sim. Olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e acabamos distanciando os nossos filhos da presença de Deus. Por conta de apresentar para eles um Deus que, um Deus que não me aceita conforme ele me fez, né? É assim que às vezes nós apresentamos. Isso? Olha que coisa séria. Você cria isso na cabeça do filho. É um Deus que não me aceita conforme me fez. Ele me fez assim. E agora? Menina, aí você imagina séria. O sofrimento dentro de uma criança e de um adolescente que está muitas das vezes vivendo a sua sexualidade, a explosão da sexualidade. Sim. Aí, paralelo a isso, tem aquela culpa intensa. Gente, tudo isso é um estressor. Então, como você falou no início, poxa, devia ter um curso para pais e mães, né? Antes de se tornarem. Porque, gente, é uma responsabilidade, assim como pastorear uma ovelha é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com alguém que não te pertence, pertence ao Senhor. É verdade. Né? O filho, basicamente, é isso aí também. É verdade, né? São heranças, né? É porque Deus nos dá, né? E aí, pastora Cleide, os nossos filhos, eles acabam sendo
alvo de toda essa neurose que a gente tem acerca das coisas. Tadinhos. Então, vocês que estão me ouvindo aí, pensem sobre isso, né? Percebam o que é teu e o que é do seu filho. Porque às vezes você está colocando tudo que é seu sobre a sua família, sobre o seu filho, e você não vai conseguir ter bons resultados. Ô Silvia, eu vou confessar um segredo aqui. Agora vou revelar. Só você, eu e todo mundo que está na live. Estou no consultório com você agora. Eu Pronto. vou confessar um segredo aqui. Quando nós enfrentamos como pastores algumas dificuldades em relação a filhos de irmãos, de ovelhas, né? Uhum. Nós conversamos e eu falo para meu marido uma coisa, que os filhos precisam de pais curados. Exatamente. Porque, menina, eu vou te contar, ou mesmo que não seja curado, mas que procure, né? A cada mais dia, consciente, né? Que se dê consciente, conta. justamente. Isso. Eu falo, ai meu Deus, os filhos estão precisando muito de pais curados, né? Porque a gente vê nas crianças doenças emocionais se desenvolvendo por conta dos pais. Sim, o medo, o meu fácil. medo, a minha aflição, o meu estresse, a minha dor, a minha preocupação, a minha falta de fé, eu transfiro isso para o meu filho de uma forma muito forte. Isso é sério, né? Muito forte, muito sério. Muito né? E você sério acaba isso. comprometendo a própria relação do seu filho com Deus. Sim. Né? Que E a você sua própria colocou, aquele saúde. Deus carrasco, né? O Deus carrasco. Exatamente, exatamente. E engraçado não, nem engraçado, né? Mas eu já usei a palavra engraçado. É a forma de falar, certo? É a forma. Aí eu volto um pouquinho naquela minha fala de que a maior parte desse sofrimento é fantasiosa. É verdade. Uau! Sofre sem necessidade. Sofre sem necessidade. Que horror! E aí, aquele momento que era para ser um momento de comunhão, de alegria, de relaxamento, sabe, de troca, torna hostil, fica um ambiente tóxico. Né? O ambiente fica tóxico por conta das nossas neuroses. É terrível, viu? Né? Então, esse caminho do autoconhecimento, ele é fundamental para que nós venhamos a melhorar as nossas relações. Depois que aconteceu essa questão com meu filho, que eu me libertei, né? Porque eu acho que eu me libertei muito mais do que ele. Né? Não que eu não me preocupe mais, continue me preocupando, faz parte do processo. Mas a minha relação com ele melhorou consideravelmente. Né? Porque eu passei a vê-lo de uma outra forma, não com os meus olhos, não com aquilo que eu sou, mas olhar para ele a partir daquilo que de fato ele é. Certo. Como uma pessoa, né? Porque você às vezes olha como seu filho, a sua propriedade, não como uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Ele tem a singularidade dele. Exatamente, exatamente. E eu tenho assim também observado, já atendi muitos pastores em consultório também, né? Já atendi muitos filhos de pastores, e às vezes no próprio atendimento, né? Porque é uma via de mão dupla, sabe? A gente aprende com o paciente também, né? Então, ouvindo o paciente, gente, eu pensava isso, eu fiz isso com meu filho. Olha o dano que essa pessoa está agora, né? A sequela que ficou dessa relação, e eu pareço um pouquinho com essa mãe. Não tem como, né? Claro que não é esse o papel do psicólogo, mas você ouve histórias que você acaba se identificando. Né? Eu acredito que no gabinete acontece a mesma coisa, né, pastora Cleide? A gente ouve ali, aí, como que diz, eu sei, né? Eu sei, né? Também eu sei justamente o que é que você está falando. Exatamente. Então, essa proposta de autoconhecimento, né, para que a gente possa, a partir daí, relaxar um pouco mais, entregar um pouco mais, de fato, essa responsabilidade da vida do outro, para quem é de direito, que é Deus, né? É Ele que tem o controle de todas as coisas. Né? Então,
a gente acaba, peraí, eu não tenho esse controle. Eu acho Eu não engraçado sou que Deus da vida das pessoas. é verdade. O salmista diz, né, que os filhos são heranças do Senhor. E o que é uma herança? É um bem herdado, né? Que alguém te Exatamente. dá, né? Para você cuidar, para Exatamente. você continuar com aquilo ali. Então a gente não para pensar sobre isso, né, menina? Que coisa mais séria. Eu vou dizer, isso é tão Exatamente. sério que eu fico pensando assim, eu acho que a gente deveria ter mesmo um curso para jovens antes do casamento sobre maternidade, né, Sobre Silvia? maternidade. Né? Em relação às nossas fantasias enquanto mães, né? A gente fantasia bastante. Existe uma maternidade romântica, existe uma maternidade real. Né? E quando você se depara com o real da maternidade, você às vezes, gente, o que eu faço agora com isso? Então, diminuir às vezes as expectativas, né? Eu acho que é um recurso interessante, né? Não, não, não engessar a relação, tem que ser da forma que eu quero e vai ser Sim. assim e pronto. Você quer ver uma coisa O interessante? diálogo também é muito importante, né, Silvia? O diálogo Muito importante. dos pais. Mas de fato tem que ser um diálogo e não um monólogo. Né? Aquela Eu coisa de sei. só a gente fala, fala, É fala e aquele. o filho não. Né? Essa semana, inclusive, nessa escola eu sou preceptora de alunos, né? Os alunos da escola, adolescentes de 11, 12, 13 anos, a queixa, assim, da grande maioria, família. Uau! Angústias profundas, porque família. Eu digo, gente, a gente está fazendo uma proposta, né? E conversando com os alunos, a gente vai para a sala de aula e faz ali um debate, uma roda de conversa, tá lá as relações, as frustrações em relação àquele ambiente que deveria ser um fator protetivo para a saúde desse adolescente, né? Aquele ambiente que deveria ser um apoio, né? Então a base de apoio é aversivo, fazendo com que esse adolescente não queira estar em casa, e quando está em casa, está dentro de um computador, num celular, isolado, vivendo um mundo paralelo. Então é importante o diálogo, pastora Cleide. É Um verdade. diálogo aberto, né? Um desejo real de ser muito mais compreensivo, não é ser permissivo, né? Mas tentar compreender, lembrar também do tempo, né? Que foi adolescente, para poder compreender. E nesse contexto que a gente vive hoje, que é muito mais complicado, eu penso que hoje está muito mais complicado as Tá. questões, né? Cada dia mais piorando. Então, Mas, assim, Silvia, sim, pode falar. eu acho que esse nosso encontro hoje é muito pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa depois te chamar outras vezes para nós sempre conversarmos, né, sobre isso, já que nós professamos a mesma fé, né, cremos no mesmo Deus, né, e na mesma palavra, que é a palavra do Senhor. Exatamente, Sabemos que não exatamente. somos nada sem Ele, né, mas que precisamos também desses aparatos e dessas informações, né? E São dessa troca recursos. de experiências para Isso, conduzirmos isso. os nossos filhos e as nossas famílias, né? São, Vou te são os chamar outras recursos. vezes, viu? Pode Que chamar, a hora passa inclusive. rápido. Nossa, já vai dar 10 horas. Então, Inclusive, pastora Cleide, a gente pode. Gostaria, se tivesse oportunidade, num outro momento, sim. para nós falarmos um pouquinho sobre algumas doenças psicológicas, né? Algumas patologias, né? Algumas Nossas, que nós psicopatologias. carregamos, né, Silvia? Que É, nós, mães, carregamos. e que às vezes estão dentro da nossa casa, nos nossos Sim, filhos, nos nossos amigos, e nós não sabemos como lidar. é Por exemplo, um verdade. transtorno de ansiedade. Né? De tudo isso que nós falamos, pastora Cleide, você imagina alguém, uma mãe, ou, enfim, que desenvolveu um transtorno de ansiedade. Sim. E ela sofre antecipadamente por tudo e intensamente.
Então, uma pessoa que chegou nesse nível de adoecimento, né, onde esse estresse se tornou crônico, né, onde ela já está ali perto de uma exaustão física e emocional, ela não tem condições alguma de gerir um relacionamento. Ela não tem condições alguma de se estabelecer no relacionamento, seja ele com filhos, seja ele com, né, conjugal, com outro, nas suas relações interpessoais. Então, a gente vive um momento de adoecimento. E outra coisa, assim, para a gente fechar aqui, que vai ficar só um gostinho aí, que a gente pode trazer isso num Um outro gostinho momento, de quero pastora. mais. É um gostinho de quero mais. O que vai acontecer, o que está acontecendo já pós-pandemia, né? O reflexo de tudo isso que nós vivemos durante 2 anos, Sim. sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Né? A gente pensa que superou, mas as marcas de tudo aquilo que nós vivemos, elas estão aqui. É verdade. Só que nós, enquanto adultos, nós já temos aí os nossos mecanismos estabelecidos, né? Já temos os nossos recursos aí, mais ou menos já. Nós temos algumas habilidades que os nossos filhos, os nossos adolescentes, não tiveram. E foram, entre aspas, forçados a vivenciar algo para o qual eles não estavam preparados. É verdade. Aí, né, o mundo da internet foi se já era intenso antes, passou a ser muito mais. Então, as relações reais, no sentido de perto, né, corpo a corpo, hoje é muito difícil. Ô, Silvia, eu tô muito triste que a gente vai parar, mas eu não quero que você saia. Eu não quero que você saia, nós iremos voltar em outros momentos. Vamos orar, né? Não quero que você saia para a gente encerrar aqui juntas, orando, né? Pedindo ao Senhor que mesmo você como psicóloga, eu como pastora, como professora, como pedagoga, né? Mesmo a gente tendo toda essa bagagem, esse conhecimento, mas nós temos a consciência que precisamos de Deus. Que coisa maravilhosa. Porque não temos resposta para tudo, não temos verdade. condições, não dominamos e controlamos absolutamente. É verdade. Ele é o dono e o Senhor de tudo. Então, um beijo para cada mulher, um beijo para você. Beijo. Não saiam daí. Vamos orar, encerrando? Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor sempre nos dá oportunidades para melhorarmos, para, Senhor, adquirirmos conhecimentos. Meu Deus, mas nós entendemos perfeitamente que a nossa dependência é do Senhor. Precisamos depender totalmente do Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar, nos ajudar, nos guardar como mulheres, como mães, como filhas, como esposas. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoa a vida da Silvia, trazendo para ela, Senhor, muita saúde emocional, espiritual, física. E que o Senhor possa abençoar a tua filha todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe também. Mulher, um beijo para você, para as mulheres aí do Maranhão. Qualquer hora eu chego aí, viu? Eu só não conheço. Será bem-vinda. Eu não conheço São Luís. Venha não conhecer. Conheço ainda. Eu conheço quase que o Brasil todo, mas não conheço São Luís. É uma terra muito bonita, viu? Eu quero conhecer. Muito bonito. Eu vou estar aí com vocês. Está convidada. Tá bom, tá obrigada. Convidada. Um beijo, Deus te abençoe. Um beijo, você também. Josélio está aqui, ó. Um beijo para você, Josélio, pela indicação. Um beijo, Jô. Que Deus abençoe vocês, tchau. mulheres. De 23 a 27 de maio, nós teremos a Semana de Excelência Online. Cada dia com mulheres maravilhosas. E eu espero vocês. Um beijão. Vou convidar você também. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Você também. Tchau. Tchau.